Você já orou e sentiu que o céu estava fechado? Você se prostrou, chorou, clamou, e a resposta não veio. Você fez tudo o que te ensinaram a fazer. Leu a Bíblia, foi à igreja, ajudou o próximo. E mesmo assim, Deus parece distante. Se você está passando por esse momento agora, eu preciso que você assista a esse vídeo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga esse silêncio. Antes de qualquer coisa, preciso te dizer algo importante. Sentir que Deus está distante não significa que você perdeu a fé. Sabe aquela dor de quando a gente ora, busca respostas com toda a força e ao fechar os olhos, o que vem não é uma presença calorosa, mas um silêncio completamente gelado? É como se o céu estivesse trancado, né? As nossas palavras parecem bater no teto e voltar direto para a gente. Às vezes estamos ali, no meio de todo mundo, cantando, participando das coisas, mas por dentro o coração está gritando: onde é que está Deus no meio disso tudo? Hoje, a gente vai explorar essa experiência que é super profunda, mas, acreditem, incrivelmente comum a todos nós, aquele esgotamento espiritual onde as respostas parecem não existir. Vamos entender juntos o que realmente significa quando a resposta divina é apenas o silêncio. Essa frase captura, de um jeito brilhante, a dor de uma alma em busca de alívio. O Salmo 42 descreve uma sede que chega a doer fisicamente. É a imagem perfeita daquela secura espiritual, sabe? Um cervo desesperado por água numa terra totalmente árida, arfando de pura exaustão. Isso traduz exatamente aquele estado de vazio profundo que muitos de nós já enfrentamos ou, sejamos honestos, ainda vamos enfrentar. É uma sede existencial tão forte que literalmente nenhuma outra coisa parece capaz de saciar. E é aqui que a gente precisa desmistificar essa ideia de céu fechado. Antes de mais nada, é crucial entender que sentir esse vazio, esse frio na alma, não faz de absolutamente ninguém um cristão de segunda classe. Sério, tirem esse peso das costas. Esse silêncio não é um sinal de que fomos abandonados ou algum tipo de punição cruel. Na verdade, é uma realidade humana muito complexa. Às vezes, a gente percebe que o silêncio de Deus não é ausência, mas sim uma forma super profunda de cuidado que no meio da dor a gente ainda não tem condições de entender. E aí vem aquela pergunta que ecoa na mente o tempo todo: onde está o teu Deus? É uma pressão constante, de fora e de dentro. O salmista não tenta fingir que está tudo bem. O texto diz abertamente que as lágrimas viram alimento, de dia e de noite. Pensem nisso. É doloroso demais quando as pessoas ao redor, ou os nossos próprios pensamentos, ficam repetindo: e aí, onde está o Deus que a gente tanto fala? É um conflito brutal. A sensação é de que ondas gigantes estão passando por cima da gente, sabe? Quase um afogamento emocional debaixo de uma tempestade de dúvidas. E o que a gente faz no meio desse caos todo? A alma abatida é exatamente esse estado de distúrbio interno severo. O salmista até se questiona: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas olha que sacada genial! Mesmo sentindo esse afogamento, mesmo sem sentir absolutamente nada da presença divina, existe uma escolha consciente. É a decisão super difícil de colocar esperança na memória de quem Deus é. É escolher lembrar da natureza dele, mesmo quando a emoção, na prática, não acompanha de jeito nenhum. E para entender como isso funciona na prática, vamos mergulhar agora no deserto do profeta Elias, lá no livro de 1 Reis. Se o Salmo nos dá a poesia dessa dor, a história de Elias mostra alguém vivendo isso literalmente na pele. Elias era um cara extremamente zeloso, um homem que viu milagres absurdos e gigantescos acontecerem. Mas, de repente, a gente vê ele numa queda livre para o fundo do poço. Primeiro, ele foge desesperado por causa de uma ameaça de morte da rainha Jezabel. Depois, caminha um dia inteiro no deserto e cai exausto debaixo de uma árvore, um zimbro. E, por fim, totalmente dominado pelo medo e por uma fadiga extrema, ele pede para morrer. E isso prova uma coisa muito libertadora para a gente: o esgotamento é uma condição puramente humana e não uma falha espiritual. Olhem a crueza desse desabafo, já basta. Gente, isso não é rebeldia. É a pura e total exaustão de um ser humano que simplesmente bateu no limite. O corpo de Elias não aguentava mais. E a gente costuma confundir muito isso. Os nossos limites físicos e mentais frequentemente se disfarçam e parecem ser uma enorme crise de fé ou uma distância gigantesca do divino. Mas às vezes é só o nosso corpo dizendo: chega, eu preciso parar.
Agora, a resposta a isso é fascinante. O que a gente espera? Que um líder tão incrível tomasse uma baita bronca por falta de fé, certo? Uma daquelas repreensões bem duras. Mas a realidade do texto é chocante de tão terna. Não teve punição, não teve sermão sobre ter coragem. Aquilo que a gente costuma chamar de crise espiritual ou distância de Deus, muitas vezes é apenas o corpo e a mente implorando por descanso. O céu ouviu e entendeu perfeitamente o já basta de Elias. E como foi esse cuidado? Foram passos super práticos e simples. Primeiro, um anjo toca nele de forma muito suave. Segundo, ele recebe pão cozido sobre brasas e um pouco de água. Terceiro, o anjo manda ele levantar para comer e logo depois, adivinhem, Elias volta a dormir. Isso é maravilhoso. A nutrição física e uma boa noite de sono foram os pré-requisitos essenciais e absolutos antes de qualquer grande revelação espiritual. E aí entra um número super simbólico, 40. Com a força dessa comida simples, pão, água e descanso, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Toda a restauração dele foi baseada nesse cuidado físico inicial. Foi isso que o preparou para aquele encontro que ia mudar toda a sua perspectiva na caverna. Quando ele finalmente chega na caverna, a pergunta vem: o que você está fazendo aqui, Elias? E a resposta dele é o retrato perfeito de uma mente distorcida pelo burnout. Ele desabafa todo aquele cansaço, diz que os altares foram destruídos e tem certeza absoluta de que é literalmente a última pessoa no mundo lutando por Deus. Ele achava que iam matá-lo a qualquer momento. O sentimento de isolamento era sufocante. E é aí que ele é chamado para fora. Esse momento ilustra muito bem a diferença entre a nossa expectativa e a realidade divina. Passou um vento fortíssimo, quebrando todas as pedras, mas a presença não estava lá no vento. Veio um terremoto e nada. Depois um fogo, também não. A verdadeira presença apareceu de um jeito que ninguém esperava, através de uma voz muito mansa e delicada. E esse é o grande ponto para todos nós. Se o céu parece fechado e silencioso, a gente precisa prestar mais atenção. O silêncio não é um vazio. Se Deus está sussurrando, pensem bem, sussurros exigem proximidade, exigem silêncio da nossa parte. Não é um grito distante ou uma ordem, é um convite para a gente ir para um lugar de quietude. É um chamado para chegar mais perto, algo que a agitação do dia a dia jamais permite que a gente faça. E lembram daquela queixa de Elias, achando que estava completamente sozinho no mundo? Vem então a correção dos fatos, de um jeito muito gentil. A voz informa que, na verdade, existem mais 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram a outros deuses. 7.000. Aquela certeza absoluta de ser o único que sobrou era puramente uma ilusão gerada pela exaustão extrema. A resposta veio de forma suave, apenas ajustando a mente cansada de volta à realidade. Com tudo isso em mente, vamos ver como a gente pode, de fato, encontrar esperança no meio do silêncio. Juntando a poesia profunda do Salmo e essa experiência tão crua de Elias, as coisas começam a fazer sentido. Para quem está acompanhando a gente agora e sente que as lágrimas têm sido o único alimento nos últimos tempos, não tentem encontrar explicações grandiosas no meio do esgotamento. Respirem fundo. O conforto vem através do descanso. A gente pode fazer essa nossa dor uma oração simples, pedindo para que a tempestade interna se acalme, para que a alma abatida encontre repouso. Aos poucos, a gente passa a entender que esse silêncio assustador muitas vezes é apenas o palco sendo limpo e preparado para que aquela voz mansa e delicada volte a falar ao coração. E para fechar a nossa explicação de hoje, deixo esse pensamento provocativo para a gente levar para a vida. E se a ausência de resposta for, na verdade, a própria resposta agindo em nós? Essa temporada de silêncio absoluto não é o fim da linha. O deserto, muitas vezes, é exatamente o único ambiente sem ruído nenhum onde a gente vai voltar a escutar de verdade, que a gente consiga descansar na quietude e manter o coração aberto. Muito obrigado a todos por acompanharem e até a próxima.